aqui dentro deste bambu um enxame de jataí. Ele era um bambu inteiro, mas para facilitar a filmagem eu cortei aqui, cortei embaixo também, com cuidado para machucar o menos possível a família do jataí. E é uma abelha muito conhecida, o Brasil inteiro conhece. Quando fala, olha aqui, eu já te falo uma verdade, essa história, o cara está vendendo 2 litros de mel de jataí para você, é mentira. Você vai perceber aqui, isso daqui dá um copo, 2 copos, com muita dificuldade. A abelha apis, que é aquela que faz o favo, que é a abelha apis mellifera, abelha africana, abelha Europa, que não tem mais Europa, ela dá 60, 80 quilos de mel no ano. Tem 60 mil operárias. Essa aqui tem 2 mil operárias, 5 mil, é um pouquinho de mel. É um mel fabuloso, fantástico, muito bom. É um alimento também, não é remédio, se deve consumir sempre, mas é pouquinho. Então não compre na beira de estrada aquele mel de jataí que está te ofendendo, né? Mas vamos lá. Então aqui dentro desse bambu tem uma família, um enxame de jataí. Nós estamos na Estância Canaã, lugar de paz, reduto ecológico, aqui tem de tudo, inclusive enxame de abelha jataí. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa proteção aqui e nós vamos olhar aqui por cima já, porque aqui já tem um invólucro, aqui tem um cerume, um tipo de um isopor, de uma espuma, que permite com que o enxame fique com uma temperatura constante, porque aqui dentro é 35 graus. Qualquer lugar está 0 graus aqui, está 10 graus, não, 0 graus às vezes o enxame morre. Mas eles têm mecanismos de aquecer a colmeia, e então tem um isolante térmico que é este cerume. Aqui, por exemplo, ó, eu estou tirando um pouquinho da cera para você observar o que é então esse invólucro protetor de controle térmico. É apenas uma cera muito... vamos lembrar que jataí não tem ferrão. Aliás, ele tem ferrão atrofiada. É chamado abelha indígena sem ferrão. Essas são as verdadeiras abelhas brasileiras. Quando os colonizadores, os portugueses vieram para cá, não tinha abelha Europa, abelha africana, abelha italiana, essa abelha que faz o mel. A abelha indígena já tinha aqui, chamada indígena por causa que é realmente silvestre. E tem muitas espécies. Você já ouviu falar em mandaguari, mandaçaia, abelha uruçu, abelha arapuá, aquela que enrola no cabelo. São todas abelhas brasileiras, são as verdadeiras brasileiras, e a jataí talvez seja o carro-chefe, que é mais comum, é mais conhecida. Ela faz uma entradinha, um canudinho. Quem cria abelha jataí é chamado meliponicultor. Quem cria aquela abelha Europa é apicultor, porque a abelha Europa, o grupo dela é chamado apis. Esse grupo da jataí é chamado melipona. Então é meliponicultura. Então o meliponicultor chama isso daqui de pito, porque às vezes ele fica parecendo um pito, fica grandão, parece um charuto na realidade. Isso daqui é muito interessante porque é a proteção deles também. À noite eles lacram, eles fecham. Se você chegar à noite aqui, você não vai ver esse buraquinho mais, elas fecham. Amanhecer o dia, elas abrem novamente. Muito bem, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse cerume, que é a parte do isolante térmico, para trabalhar um pouquinho com essa família maravilhosa. Eu, com essa faca aqui, vou estar cortando pelas laterais o enxame. Eu faço isso com muita dó, mas para que você entenda, você, teu filho, a tua família, entenda como que é o enxame do jataí, a família do jataí, porque isso aqui tem nobreza. Aqui eu vejo esses insetos notáveis, eu falo: louvado, engrandecido seja o Senhor. Já já nós vamos tirar então esse conjunto aqui. Vamos ver se já sai. Olha que judiação. Mel saindo. E aqui a família jataí, um canudo de beleza. Aqui o mel caindo.
as abelhinhas em volta. E dá para você perceber agora melhor o cerume que eu disse que é o isolante térmico. Então é como se fosse uma espuma. Essa porosidade, como se fosse um cobertor, retém o ar quente. Então, elas têm mecanismos de aquecer. Elas contraem, comem mel, vibram o corpo. Com essa vibração produz caloria, o mel é energético e produz calor. E quando está muito quente, elas batem as asas, borrifam água. Quando a água passa do estado de vapor para a condensação, de líquido para vapor, elas tiram energia e fica frio o ambiente. Muito bem, agora nós vamos abrir aqui e vamos ver o ninho dela, a cria. Aqui embaixo, como eu disse, tem uma reserva de alimento. Ainda tem um pouco de cerume. Agora nós vamos lá na cria. Aqui começa a aparecer os discos de cria. Aqui vão nascer operárias. Lá embaixo, dá para ver melhor. Bem protegido, todo em volta o cerume. Aqui uma camadinha, aqui outra camada. Eu estou fazendo bem devagarzinho para você ver e para a gente não destruir. Depois eu vou colocar tudo no mesmo lugar. Vai ser difícil, né? Aqui outra camadinha. Nesse enxame inteiro só tem uma rainha. Aliás, é uma característica da maioria das abelhas, tanto apis como meliponídeos. E quando uma rainha fica velha, eles constroem outro. Então aqui nós temos todo um ninho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, talvez uns 7 ou 8 discos. Aqui já começa o invólucro protetor, o isolante térmico. Tudo isso daqui é isolante térmico. E agora aqui na minha mão, nós estamos vendo mel. Não é favos. Aqui, olha, são potes de mel. E é um mel delicioso. Então eu acho que vou fazer uma tentação para você, mas eu não estou supondo, a vontade é muito grande. Que beleza. Aqui na região está florindo uma planta, cipózinho chamado mel de cipó-uva. Não tem nada de uva, mas é um mel muito bom. Então, me perdoem se eu estou pecando. Você está morrendo de vontade, você que está assistindo aí. Mas, olha que coisa deliciosa. Isso é natural. Me sinto um predador. Muito bem. Agora o que é interessante, essas abelhas, embora elas não tenham, eu queria muita tua atenção nisso. Talvez o mais importante desse vídeo. Essas abelhas, apesar de não ter ferrão, elas têm suas defesas. O principal inimigo dela não é o ser humano, é um outro inseto chamado forídeo. E tem também abelhas indígenas também que não coletam néctar. Acredite no que eu estou falando. Elas coletam mel de outro enxame, ou seja, elas pilham, elas roubam, elas saqueiam o enxame da jataí. Então, a jataí, ela tem defesas e tem mecanismos de segurança contra esse inseto chamado forídeo e contra essas abelhas predadoras que saqueiam o mel delas. Então você deve ter visto aí na entradinha da colmeia, do enxame, 2 ou 3 abelhas que parecem um drone, parecem um helicóptero. Elas ficam paradinhas na entrada e elas têm até uma simetria e tem geometricamente aquele lugar reservado para elas sempre. E ali elas são sentinelas, elas são guardas, elas não estão voando ali por acaso. O lugar é correto, a posição é correta e a determinação do enxame na idade daquela abelha é justamente para segurança. É como um drone, ela fica paradinha,
só vigiando. E quando ela cansa, alterna, vem uma outra, de uma idade semelhante, geralmente são as mais velhas. Então, se vai entrar um inseto predador, uma formiga ou qualquer coisa assim, observa a defesa. Isso eu quero chamar a sua atenção. Elas picam não, elas mordem, elas têm mandíbulas. A mandíbula dela, se você colocar no microscópio, a mandíbula da jataí, embora seja pequenininha, ela tem 5 serrilhas, 5 ganchinhos. E elas fixam essa mandíbula, que logicamente está no aparelho bucal, em lugares estratégicos do outro inseto, na antena, por exemplo, na asa, e elas mordem com tanta força que elas fixam a mandíbula desse inseto. E elas têm um processo biológico chamado autoctomia. Auto do grego significa a si próprio, tomos significa parte. Então ela se parte a si próprio, ou seja, ela suicida. As abelhas são chamadas também de kamikaze, abelha kamikaze, essas 3, 4 sentinelas, porque elas mordem, a mandíbula fica lá, a cabeça fica junto, ela solta o pescoço, ou seja, elas morrem, e o inseto predador vai ficar com a cabecinha da jataí presa na asa, presa na antena, presa no tórax, e ela perde a mobilidade, ela não consegue voar, ou seja, ela não vai atacar mais ninguém. É uma defesa da jataí. Mas olhem que beleza. Isso até nos remete a Jesus Cristo de Nazaré. Aprendemos desde criança que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aprendemos desde criança que Ele morreu na cruz por nós. Eu quero que você entenda que essa similaridade é muito interessante. Vou repetir. As abelhas sentinelas, jataí, que estão voando, elas perdem a cabeça por si próprio. Elas partem a cabeça. Não sei se você já pegou uma lagartixa pelo rabo ou um lagarto pelo rabo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai deixar o rabo, a cauda da lagartixa na tua mão, ela vai ficar mexendo e ele vai embora. Isso é uma defesa. Porque se ele não se soltasse, o predador ia pegar o lagarto inteiro, a lagartixa inteira, e ia morrer. Mas se fica só com a cauda, depois ele faz outra cauda. Autoctomia, processo biológico natural de sobrevivência. Agora, aqui não, aqui é de morte, mas é autoctomia também. Ela desprende a cabeça, ela é kamikaze, ela suicida em prol da família, em prol da segurança do enxame. Por isso, diante de um enxame desse, da cria, da rainha, da fidelidade de uma abelha para com a outra, às vezes, como eu disse, morrendo em prol da defesa do grupo, eu digo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E agora, pensa bem, quanto mais vale você do que um inseto? Quanto mais vale você do que um enxame? Lembrando que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus fez muito bem feito. Não tem ninguém igual a você. Você vai no banco com impressão digital, você saca o teu dinheiro porque ninguém tem impressão digital igual a tua. Mas não é só impressão digital. Ninguém tem nariz igual ao teu, orelha igual ao teu, cabelo igual ao teu, a tua pele, teu sangue, teu coração, as tuas cartilagens, tudo em você é exclusivo, é próprio. O nosso Deus, Ele é criativo. Portanto, talvez seja bom nesse programa você falar obrigado, Senhor. Obrigado porque muita gente morreu de Covid e eu estou tão vivo com essa abelha jataí. E com certeza Deus tem algum propósito na tua vida para deixar tanta gente morrer e você está vivo. Então, no mínimo, você tem que agradecer. Eu também agradeço o privilégio de estar, essa honra de estar com você aqui nesse programa. Eu queria pedir a Deus nesse momento que Ele te abençoasse. Que Ele sobre você levantasse o seu rosto, colocasse o manto de luz sobre você, soprasse sobre você, que tua família vá bem, os teus negócios vão bem. Muito bem, chegamos ao final. Eu quero lembrar que o nome desse programa, Além da Ciência, ou Ciência um pouco mais além, que é a mesma coisa, ela tem esse propósito de juntar a biologia, a fisiologia, a natureza, com as coisas de Deus que são inseparáveis. Eu quero que você nos acompanhe na próxima quarta e eu te abençoo em nome de Jesus.